Fala, galera do curso de Taubaté, um beijo grande para vocês. Bom, eu vou começar então agora mais uma videoaula, né? Eu vou fazer uma revisão aqui sobre a aula 9 e 10. Quero te dizer de início que eu vou fazer 3 vídeos dessa aula, tá, gente? Essa aula tem bastante informação e a gente vai passar por elas agora para, enfim, fazer com que esse conteúdo seja bem absorvido para vocês, já que ele é muito importante para as provas de vestibular. Climatologia é um dos conteúdos mais frequentes na FUVEST, no Enem, na Unicamp, na Unesp e em todas as outras grandes faculdades brasileiras. Então a gente vai fazer aqui uma revisão sobre esse assunto que é importante pra caramba. E quando a gente fala no estudo climático, né, nas condições do clima de qualquer região do mundo, a gente tem que lembrar, galera, que a gente está falando da atmosfera. Então, todos os fenômenos climáticos que nós iremos estudar e revisar nesse vídeo de agora, eles são fenômenos que acontecem na nossa atmosfera. Só que a nossa atmosfera ela tem uns 900 quilômetros de espessura. Ela é muito grande. Então, a gente vai começar a entender que ela não é homogênea. Existem o que nós chamamos de camadas da atmosfera. E essa fotografia é bem legal porque ela faz com que a gente consiga observar as diferentes colorações da atmosfera, que já é um sinal de elementos químicos diferentes, de gases diferentes e, portanto, de constituições diferentes ao longo das suas camadas. A atmosfera ela tem 5 principais camadas. Só que para nossa aula a gente tem que saber uma principal, que é a troposfera. A troposfera ela é a primeira camada da atmosfera. Ela vai da superfície da Terra, dessa nossa litosfera, dessa crosta, até 12 quilômetros de altitude em média. A troposfera ela é muito importante para vocês e pra gente, porque é onde todos os efeitos do clima vão acontecer. Então, chuva, altas temperaturas, baixas temperaturas, o inverno mais frio, o verão mais quente, tudo isso acontece dentro da troposfera. A segunda camada é a estratosfera, onde a gente tem a camada das moléculas de O3, do ozônio, que impedem, né, a vinda dessa radiação ultravioleta, nos protegendo dela. Temos a mesosfera, onde tem a deteriorização dos meteoritos, no fenômeno que nós chamamos popularmente de estrelas cadentes. A termosfera, onde a gente enxerga as auroras boreais e austrais, os reflexos magnéticos, né, provenientes das radiações solares. E a exosfera, que já é o lugar onde estão os nossos satélites e todas as ferramentas espaciais que a gente já enviou para lá. Beleza? Então é muito importante a gente focar nessa camada da troposfera. E aí, iniciando essa discussão, a gente precisa diferenciar o conceito de tempo e de clima. Tempo, uma condição momentânea da temperatura, amanhã vai fazer calor. Ontem fez frio, semana que vem chove em Campinas. O tempo é uma condição momentânea, específica. E aquelas pessoas que estudam as condições do tempo da atmosfera, estudam a ciência da meteorologia, os meteorologistas. Porém, a gente vai reunindo as condições do tempo da atmosfera e depois de 30 anos a gente cria uma média. E essa média diz o seguinte, meu irmão, a gente no verão em Taubaté passa calor, chove bastante. Então a gente já sabe as condições médias ao longo dessas medições durante uma grande faixa etária dos tempos atmosféricos. Quando a gente fala sobre essas médias, nós estamos falando sobre o clima. Então não é assim, amanhã o clima vai estar quente. Não, amanhã é momentâneo, é o tempo. A climatologia é a ciência que estuda as condições médias da atmosfera. Beleza? Climatologia é uma coisa, meteorologia é outra. Então, essa aula é dividida em 2 partes. A parte dos elementos climáticos e a parte dos fatores climáticos.
E ao longo dos 3 vídeos eu vou dando continuidade sobre esse assunto. O primeiro elemento... e o importante é você entender o que é o elemento climático. O elemento são os fenômenos, né, as condições da atmosfera na qual nós conseguimos interpretá-la. Então, se você perguntar para mim, ô professor, você é de Campinas? Campinas é uma região... quente, fria, como que é o clima de Campinas? Fala assim, cara, Campinas é uma cidade quente. Usei a temperatura para diagnosticar isso. Eu interpretei as condições do tempo e do clima pela temperatura, mas eu também posso dizer que chove bastante lá, então a umidade é importante. E o último elemento são as diferentes pressões atmosféricas que promovem o fluxo dos ventos. Então, elemento é a forma como a atmosfera nos mostra as suas condições. E, portanto, é através dos elementos que nós interpretamos os climas e as condições do tempo de cada região. Começando pela temperatura, então nós bem estudamos no início do ano, nas aulas de latitude, que a gente tem as zonas climáticas, polares, temperadas e equatorial. E, portanto, cada região da Terra vai ter, em função do seu posicionamento e de outras circunstâncias que a gente vai ver mais para frente, condições de temperaturas diferentes. Com relação à umidade, a gente precisa destacar a questão das chuvas, porque nem toda chuva é igual. Existem chuvas que são chuvas litorâneas, chamadas de chuvas orográficas. As chuvas orográficas são as chuvas que não conseguem ultrapassar a barreira da orogênese, a barreira orogenética, resultado de um movimento horizontal de placas, por isso o nome orogênese. A chuva que não ultrapassa essa cadeia montanhosa é a chuva orográfica. Portanto, Uba-chuva, São Sebastrovão, Caraguatá-chuva, cidades que são ricas em chuvas orográficas. Essa massa de ar que entra no litoral brasileiro e atinge a serra tem um nome, é a chamada massa de Barlavento. Mas essa massa, depois que ela chove, ela continua, ela ganha novas altitudes, ela perde aquele peso e continua. O nome dessa continuidade de uma massa que agora vai estar seca é o sotavento. Pergunta, nós de Taubaté sofremos com qual tipo de massa? Sotavento, uma massa mais seca, porque já choveu lá em Ubatuba. Beleza? Bom, a gente pode falar que então o sertão nordestino tem características de secas em função do sotavento das massas equatoriais. Um outro tipo de chuva é a chuva de convecção, ou chuva convectiva, ou chuva de verão. Aquele dia quente pra caramba, que começa a evaporar muita água, tem um fenômeno de evaporação. Tanta água evaporada satura o número de vapor da água e ela condensa e chove. Evapora, condensa e chove. Evapora, condensa e chove. Formou-se uma corrente convectiva, chuvas de verão. Sabe aquele dia que tá ensolarado, de repente começa uma baita de uma chuva, em 20 minutos, pum, para a chuva, tudo fica ensolarado de novo e aquele arco-íris maravilhoso no céu. Uma chuva muito característica da região norte do Brasil, aonde a gente combina com a nossa namorada, com o nosso namorado. E aí, vamos sair antes ou depois da chuva? Todo dia chove às 4 da tarde em Manaus. E temos também a chuva frontal, que é quando uma massa fria encontra com uma massa quente. Isso acontece mais nessa região da linha do Trópico de Capricórnio, no Brasil, recebendo massas quentes da Amazônia e massas frias do nosso polo. Portanto, galera, uma massa fria é mais pesada, ela fica na superfície. A massa quente é mais leve, ela é jogada para cima e ela tá com umidade. O que acontece na chuva de frente fria? O dia fica frio, com temperaturas baixas, mas vai garoar. É a famosa chuva de garoa, chuva de frente fria, que fica uma semana chovendo, ela vai para o Rio de Janeiro e deixa o nosso tempo mais estável depois. Beleza? E aí a umidade é o valor de vapor de água, a quantidade de vapor de água que nós temos na atmosfera. Essa quantidade percentual é a umidade relativa, que pode ser boa, mediana
e ruim. Para falar de pressão atmosférica, eu vou continuar no próximo vídeo, que esse acaba aqui. Um beijo, continua, assista ao próximo, que é muito importante. Falou!